Então, quando e como acionar a rede de proteção da criança e do adolescente, né? A gente vai tratar um pouco de direitos fundamentais, componentes do sistema de direitos, tipo de violência, forma de violências, o conselho tutelar, a intervenção mínima, a entrega legal e as fontes da pesquisa. Os direitos fundamentais de crianças e adolescentes estão lá todos inseridos no artigo 227 da Constituição Federal, né? Começando pelo direito à vida, à saúde, à habitação, à alimentação, à educação, à cultura, ao respeito, à dignidade, e tudo isso com prioridade total, né? Com prioridade absoluta na qualidade de sujeito de direito. E aí a gente pergunta onde é que está essa prioridade, principalmente vendo o que a gente vê no Brasil. E do ano passado para cá, a gente tem uma questão ainda maior, que é a falta da educação e a exclusão digital, né? E a gente não pode deixar de fazer um recorte racial nessa questão, né? E econômica, obviamente, socioeconômica, porque os mais prejudicados são, obviamente, que as crianças, filhas de pessoas economicamente desfavorecidas, negras, pretas e pardas. A gente vê isso notadamente aqui no Rio de Janeiro, que é um dos estados que mais sofre com a pandemia e com a crise econômica, né? Então, dentro do sistema de direitos, a gente tem o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, né? Os gestores responsáveis pelas políticas públicas, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, capacitação para o trabalho, a infância e a juventude em termos de justiça da infância e da juventude, as varas da infância e da juventude, que é uma vara com o nome errado, porque o Estatuto da Criança e Adolescente trata de criança e do adolescente, não trata de juventude. Quem trata de juventude é o Estatuto da Juventude. E aí a gente pontua também que, infelizmente, depois de 6 anos da edição do provimento número 36 do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, que determinou que as varas sejam de competência exclusiva em infância e juventude, a gente ainda tem as varas com competência acumulada, como no Rio de Janeiro, por exemplo, acumulada com idoso, né, que é muito difícil você trabalhar com duas competências antagônicas, né, porque as duas nos dão a plena impressão de serem prioritárias, mas a prioridade absoluta é de criança e adolescente sempre, né? E Minas Gerais cumula com criminal, a Bahia também, gente, são competências que não se coadunam de forma nenhuma, né? A gente trata do tipo de violência que é praticado contra criança e adolescente, né, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é o uso intencional da força física, do poder real de ameaça contra a criança, contra um grupo, contra uma comunidade, né? E essa violência, por incrível que pareça, aumentou bastante, né? Aí eu já troco propositalmente o fundo da tela para mostrar que a coisa não está fácil, né? A violência revela-se como um retrato sócio-histórico das injustiças sociais. A gente não tem como não falar da questão, né, da questão social, da questão econômica, né? A desproteção das famílias resulta em um cenário de vulnerabilidade social e, consequentemente, fragilização dos vínculos familiares. A gente tem que lembrar que nós estamos vivendo a morte do welfare state, ou seja, o estado do bem-estar social acabou, está sendo assassinado ou morreu, né? Lamentavelmente, na última quadra, né, sócio-histórica que a gente está vivendo, né? Os contextos sociais e históricos também participam da produção de violência, de forma que não podemos desconsiderar a violência estrutural e a violência social relacionadas às desigualdades sociais promovidas pelo sistema social injusto e gerador de exclusão social, discriminação de classe, gênero, etnia e geração. A gente sente isso muito, e não sente apenas no Brasil, né? Sente inclusive nos Estados Unidos, onde o Black Lives Matter é um movimento fortíssimo e que dá uma certa inveja de ver a mobilização, né, estadunidense, enquanto que aqui as nossas crianças vão morrendo, as ágatas, né, os meninos lá, os 3 que desapareceram, e não existe tanta ou nenhuma mobilização na realidade, né?
A violência pode ser física, psicológica, a violência sexual, ela pode ser o abuso com contato físico, o abuso sem contato físico, né? Telefonemas obscenos, exibicionismo, voyeurismo, pornografia, e a gente pode lembrar que isso acontece também nas redes sociais, porque hoje praticamente ninguém liga para ninguém, né? O abuso sexual, ele ocorre nas redes sociais e não apenas no Deep Web. As pessoas imaginam que só lá nos subterrâneos da internet que a gente encontra o abuso sexual, mas, na realidade, a gente encontra isso nas redes sociais normais. Tá? Se você fizer uma busca, você vai encontrar N grupos e comunidades que tratam de fotos de crianças e adolescentes e de sexo com crianças também, né? Nós temos também o abuso sexual com contato físico, a exploração sexual comercial, que é uma forma de coerção e violência, inclusive o número de pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes aumentou bastante durante a pandemia, né? Esses pontos são mapeados pela Polícia Rodoviária Federal e nós verificamos que há um aumento gritante nesse período de pandemia, né? As formas de violência também aumentaram. O Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos fez esse apontamento com um aumento muito grande de casos de abuso sexual, né? Onde a vítima está dentro da própria família, e os casos aumentaram durante a pandemia. Contudo, não existe essa numeração correta, porque não há, nesse momento, como, por exemplo, a escola ser a base da denúncia. Grande parte dessa garantia, dessa rede de garantia de direito está na mão do professor, do diretor da escola, do psicopedagogo, que verifica que a criança está sendo abusada, maltratada, que é vítima de negligência, né? Que chega com fome, que chega suja, que chega com marcas de abuso sexual nas escolas. Há algum tempo atrás, eu fiz uma capacitação para cuidadoras em escolas educadoras, né, em creches de comunidades. E fui justamente em uma das primeiras comunidades que surgiram no Rio de Janeiro, que é a da Providência. E lá, uma das cuidadoras, isso tem muito tempo, né, educadora na realidade, né, me disse: a senhora está sugerindo que eu faça uma denúncia, mas eu moro na comunidade. Quem vai me proteger? Quem vai proteger a minha família? Então, é a violência sendo replicada, né, dentro do próprio local, locus de cuidado, porque a violência, ela é estrutural, assim como o nosso racismo é estrutural também, né? O trabalho infantil é também outra forma de violência e na pandemia tem aumentado. Ou seja, tudo que prejudica as nossas crianças tem aumentado durante a pandemia. Eu não vou passar os vídeos porque eles estão disponíveis no Instagram, é só procurar formas de violência, trabalho infantil, que você localiza. Tem Daniela Mercury, tem Emicida, vários vídeos sobre trabalho infantil. E o lema, né, da campanha contra o trabalho infantil esse ano é: todas as crianças são nossas crianças, proteja-as. Essa responsabilidade é de todos, não é? A gente vê outras formas de violência, né? A gente tem a síndrome de Munchausen, que foi agora mostrada no filme Fuja. Eu aconselho a quem tem interesse na matéria que assista o filme. É um filme forte, né? E é uma doença, obviamente, né? É um Munchausen por procuração, onde uma mãe adoece a filha, né? O medo de perdê-la é tão grande que ela termina adoecendo a filha para que a filha viva na dependência dessa mãe. O filme é forte, eu aconselho que assistam, né? Nós temos também algo a debater, que é o mito do amor materno. Nós, mulheres, não nascemos com a função precípua de exercermos a maternidade. Nós nascemos para sermos mulheres, para estarmos aonde quisermos, para fazermos o que quisermos, ocuparmos todos os espaços que nos são possíveis ocupar. E nós temos o infinito e além para essa ocupação. Então, nós não somos apenas geradoras de filhos, muito pelo contrário. A mulher que quer ser mãe, ela é mãe. A que não quer ser mãe, ela não será mãe e terá o mundo a seus pés, ela poderá fazer o que ela quiser. A gente precisa acabar
com essa linha que vem do patriarcado, né, do Brasil colônia, que nascemos nós para gerar filhos para os nossos senhores. Primeiro, que nós não temos senhor nenhum, e segundo, que nós não somos uma máquina de ser filho, de ter filho. E também não somos obrigadas a ter essa criança, né? Então, são mitos, né, que a gente verifica. O Conselho Tutelar, nessa linha de busca da rede, é o primeiro mecanismo que a gente deve buscar se considerando ou se verificando qualquer tipo de violação de direitos de crianças e adolescentes, né? Eles têm a obrigação de cuidar. Então, o primeiro ponto, procure o Conselho Tutelar da sua região. Os artigos do ECA que tratam do Conselho Tutelar estão 136, 98, 101, que fala dos direitos que crianças e adolescentes têm, né? O ECA ele é muito amplo com relação ao cuidado com a criança, né? O próprio Conselho Tutelar tem o direito de representar junto à Justiça nos casos de abandono, maus tratos, negligência, né? Mas ele não tem o condão de retirar aquela criança da família. E isso tem que ser judicializado, né? E aí a gente vem para a questão da intervenção mínima e da desjudicialização, que vem ocorrendo já há muito tempo, né? A desjudicialização passou da vara de família, né, com as questões de divórcio, depois para a vara de órfãos e sucessões, com a questão dos inventários, né, que são realizados em cartório, a multiparentalidade também realizada em cartório para adolescentes a partir dos 12 anos, a questão da identidade de gênero, né, com a adequação do nome, que também passou a ser via cartório. Então, o ECA também inaugurou essa era da proteção integral com a consequente desjudicialização do atendimento à criança e adolescente, vez que, pelo Estatuto, a intervenção da autoridade judiciária é mínima, né? Então, a gente tenta, pelo Conselho Tutelar, reerguer aquela família, voltar à noção de cuidado que deve ser exercida, e, se não houver qualquer tipo de adesão, né, por exemplo, fica até difícil a gente falar em adesão, gente, quando a gente pensa em enviar um pai ou uma mãe para um dos equipamentos que tratam de doença mental, sabendo que eles estão sem capacidade alguma de trabalho. É difícil a gente conseguir falar que vai direcionar uma família para uma escola de paz que não existe, para uma questão de drogadição que não existe. A falta de políticas públicas, gente, como eu falei lá no início, né, o assassinato do welfare state é tão forte que parece que a gente está falando sobre algo impossível. Desculpa o desabafo, né? Então, quando a gente fala em intervenção mínima e desjudicialização, a gente tem que lembrar que as questões devem ser direcionadas à defensoria pública ou advogado particular, né? Que a proibição de convivência com um dos detentores da guarda do adolescente que não deseja ir ao genitor não residente, a proibição de convivência por um dos detentores da guarda, isso é possível também via judicial, né? O adolescente que não deseja ir com o genitor não residente habitual, essa questão é sempre levada para o Conselho Tutelar, ou, às vezes, por conta de um descumprimento de acordo de convivência familiar e não visitação, porque pai e mãe não visita, pai e mãe convivem, o direito à convivência familiar está no 227 da Constituição Federal, é da criança, não é do adulto, né? Para tratar também de pedido de guarda por parente, tio, tia, avó, né? Alienação parental, onde se inclui a praticada por qualquer ente familiar, porque o avô, a avó, o tio, a tia também pratica alienação parental, a disputa de guarda entre os pais, a multiparentalidade, lembrando que a partir de 12 anos pode ser requerida diretamente em cartório, a separação ou divórcio. Todos esses assuntos são dirigidos à vara de família e não à vara da infância e da juventude. E a gente precisa fazer essa diferenciação. Quando a criança é direcionada à vara da infância e da juventude? Quando ela está em situação de risco. Abandono, maus tratos, abuso. Esse
Essas são as razões de direcionamento para a vara da infância e da juventude. Tá? Anteriormente a isso, ou tratando de questões que são especificamente da vara de família, obviamente que dirigido à vara de família. Né? A gente espera sempre que tenha psicólogo, assistente social, né? e toda a equipe técnica necessária. Né? A questão da alienação da genitora. Eu não sei se as nossas psicólogas e advogadas presentes já pensaram nesse assunto, né? A mãe que deseja entregar seu filho em adoção e tem esse direito de acordo com o artigo 166 do ECA, inclusive, ela pode fazer essa entrega em sigilo, o que não significa parto anônimo, tá? Essa genitora, ela vai entregar a criança, a certidão de nascimento vai ser lavrada em nome da genitora, mas ela tem o direito de não designar o nome do pai e de não querer que a sua família extensa seja chamada para a eventualidade de assumir a guarda dessa criança. E aí algumas pessoas vão dizer, mas vocês estão defendendo que o pai não tem direito à parentalidade? E aí eu pergunto, onde estava esse homem durante 9 meses? Durante essa gestação, ele prestou alimentos, ele ajudou nos exames, ele ajudou não, né? Ele dividiu, colaborou com essa gestação, de que forma? Apenas fazendo um filho? Então, a gente precisa empoderar essa mulher no lugar dela. Se ela não quer essa criança, se essa criança foi gerada no momento de erro ou até de prazer mesmo, mas ela não deseja essa criança, que ela entregue em adoção. Muito melhor do que abandonar em qualquer outro lugar, né? E aí, a gente tratando de violência, a gente lembra dos equipamentos, onde as crianças e adolescentes deveriam ser cuidadas, né? Onde a criança vai para o acolhimento quando seus direitos foram todos violados, né? A criança vai ao acolhimento numa medida protetiva, que é da vara da infância e da juventude, né? Criança abandonada, maltratada, abusada, essa vai sim para a vara da infância e da juventude. E aí a gente verifica que hoje a gente tem cerca de 29.820 crianças no limbo jurídico. O que é que significa? Que elas nem foram destituídas do poder familiar, nem retornaram para sua família de origem. Elas estão no acolhimento institucional ou familiar, nos abrigos, né, que mudou o nome, mas não mudou a filosofia, é abrigo mesmo. E que o futuro dessas crianças é chegar à maioridade e encontrar um mundo onde elas não conseguirão lidar, porque não exercitaram a autonomia, não têm capacidade, não têm escolaridade. Né? Então, essa é uma violência institucional realizada pelo Estado contra crianças e adolescentes que já foram violados em suas famílias de origem. Né? Então, esse também é o mote do trabalho do IBDFAM, do projeto do IBDFAM, Famílias Invisíveis, Crianças Invisíveis, Maria Berenice está aqui, o nosso presidente Rodrigo é um grande incentivador, Maria Berenice é a mãe desse projeto, eu talvez seja uma multiparentalidade, uma co-mãe, uma colaboradora, porque a gente não consegue permitir que crianças e adolescentes continuem nessa invisibilidade. E aí a gente fala também que é violência do Estado, um processo que deve durar, pela lei, pelo ECA, 120 dias, que chega a durar de 6 a 9 anos. Que processo é esse? O processo de destituição do poder familiar. O ECA determina 120 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. E isso chega de 6 a 9 anos, e aí a gente vai para o caso concreto, né? O caso da menina Vivi, que está há 6 anos em guarda provisória para fins de adoção. E agora existe uma decisão biologista tentando entregá-la a uma avó biológica com quem ela não tem nenhum laço de afetividade ou afinidade, porque a família extensa, ela não precisa ter sangue, ela precisa ter laço de afetividade e afinidade, é assim que a lei determina. E aí eu mostro para vocês uns equipamentos aqui do Rio de Janeiro, né? A Central Taiguara, olha a situação, você sai de uma miséria e entra em outra, né? Os brinquedos quebrados, a falta de estrutura, né? A Casa do Catete, que é um acolhimento só de meninas dos 12 aos 17 anos, né?
também sem estrutura nenhuma, passou por uma reforma recente, mas a época que nós fomos, isso daí não foi feito por mim, eu não tenho essa capacidade nem esse direito, né? Foi feito pela Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, antes da pandemia, né? E aí a gente vai para os canais de denúncia. Como você faz uma denúncia? Você diz que 100. Se o Disque 100 não funcionar, porque a gente verifica isso também, gente, a pessoa liga uma vez, liga duas, e nós estamos muito imediatistas. A gente quer ser atendida naquele momento. Diz que 100, liga uma vez, liga duas. Gente, é uma criança e um adolescente que está sofrendo. É preciso que a gente assuma o nosso lugar de cidadania que a gente ocupa. E a ministra Damares, né, ela criou o Disque 100 pelo WhatsApp, o número é esse, 61-993-663-100, atende, tá? Já testei, realmente atende. Conselho tutelar da área onde está ocorrendo a violação de direito da criança. É fácil, gente. Hoje, no tio Google, no papai Google, ele diz tudo. Conselho tutelar da área de Laranjeiras, Rio de Janeiro, aparece. Se vocês não conseguirem nem o Disque 100, nem o Conselho Tutelar, nem o WhatsApp do Disque 100, polícia, gente, 190. Se não conseguir, vão para o Ministério Público. Todo o Ministério Público Estadual tem sua página lá de denúncia. O Ministério Público do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, além de você poder fazer a denúncia anônima pelo site do Ministério Público, você também pode fazer pelo WhatsApp, 21-993-663-100, e funciona, porque eu já fiz algumas denúncias sem a minha identificação. E a Delegacia da Criança Vítima, a DECAV, todo lugar tem, não na quantidade que a gente precise, porque criança e adolescente jamais foram prioridade no Estado brasileiro, apesar de termos o Estatuto da Criança e do Adolescente há 30 anos e a Constituição Cidadã há 32. Então, a gente não pode falar de lei nova, né? O artigo 227 é da origem da Constituição Federal. E aí a gente lembra das crianças que não foram cuidadas, que não foram amadas, e que essa rede de apoio não funcionou para elas, né? Então, onde não cabe seu filho, não cabe você. Falei de tudo, né? O exercício da parentalidade, da maternidade não é obrigação. Mas se você não quer ser mãe, entregue essa criança. Se você não quer ser pai, entregue essa criança. O que a gente não pode ter é nossas crianças ceifadas com o futuro do jeito que estão sendo, né? E a gente fala das crianças que estão aí, do menino Bernardo, do menino Henri, da Isabela Nardoni, de tantas outras crianças que morreram nas mãos de seus pais, né? O Henri ainda tem um caso aberto, a gente não pode dizer assertivamente o que é que aconteceu, mas é o que aparece na mídia. E os 3 meninos lá de Belford Roxo, gente, aonde eles estão? O que é que aconteceu? Essas crianças que estão aqui, as 5, né, são brancas. Mas aí a gente tem as outras crianças que morrem de bala perdida, que desaparecem. Ou seja, a violência contra a criança ela é praticamente institucional. As crianças, quando são bem cuidadas, são uma semente de paz e esperança. Isso não é meu, é uma frase da Dona Zilda Arnes, que faleceu no Haiti. Né, as fontes para pesquisa, se alguém precisar, depois a gente coloca. Né, e aqui está o meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram, meu Facebook, onde sou eu sempre, né, Silvana do Monte Moreira. E o que a gente busca, gente, sempre, é que o melhor interesse da criança seja atendido. Esse é o trabalho da Comissão de Adoção do IBDPAN, esse é o trabalho do Projeto Crianças Invisíveis, e esse é o trabalho que a gente tenta levar à frente. Não é fácil, não é fácil. A gente luta muito, muito. A gente luta contra projetos de leis biologistas, a gente luta contra projetos de leis que tentam transformar famílias adotivas em famílias acolhedoras, a gente luta contra famílias acolhedoras que invertem o direito da adoção e conseguem adotar crianças, retirando um casal homoafetivo daquele ninho de afeto que já tinha formado com a sua filha. A gente luta contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tenta tirar a Vivi
dos seus únicos e verdadeiros pais, que tenta tirar as Três Marias dos seus únicos e verdadeiros pais, para entregar para pessoas que com elas só tem um laço de sangue despido de afeto. Quando a gente não tem afeto, a gente não forma família. Quando a gente não tem cuidado, a gente não forma família. E como diz o filósofo e psicólogo Luiz Schettini, apenas adotando os nossos entes queridos, a gente vai conseguir formar uma família. Para ter uma filha biológica, eu precisei adotá-la. Para ter uma filha por adoção, eu precisei adotá-la. Para ter uma sogra morando comigo, eu precisei adotá-la. Então, a adoção será sempre a base da família, a base do cuidado, a base do amor. É isso, gente. Muito obrigada.